Trabalho de Físico-Química sobre a cobreagem e a niquelagem. A cobreação ela é um processo de revestimento metálico. Ela ocorre em uma peça, geralmente feita de ferro, que é o nosso caso, ou pode ser de aço ou outro metal. Ela recebe uma camada fina de cobre. Esse processo é feito sobre a eletroposição, por meio de aplicação de corrente elétrica em um banho eletrolítico contendo sais de cobre. Os objetivos da cobreação é melhorar a aderência de outros metais em processo de aniquilação ou cromação. No nosso caso foi a aniquilação. Ela protege contra a corrosão, em certos casos. Ela melhora a condutividade elétrica da peça. E ela dá uma aparência avermelhada à peça. Já na etapa de niquelagem, que é após a cobreação, ela é um processo em que aplica uma camada de níquel sobre a superfície do objeto metálico, também por meio de eletroposição, ou por meio de métodos químicos, aniquilação química. Os objetivos dela também é proteger o metal com base na oxidação e corrosão. Ela proporciona uma superfície brilhante, lisa e atrativa à peça. Ela melhora a resistência ao desgaste e ela serve como uma camada intermediária para outros revestimentos, como o cromo. Seguindo adiante nossa prática de cobreagem e niquelagem, foi necessário fazer o pré-aquecimento na solução desengraxante para a temperatura de 70 graus Celsius, assim como feito nas outras práticas de eletroposição. Logo em seguida, foi feita a calibração do nosso retificador para a corrente de 2 amperes por quadrados. Logo após a calibração, foi feita então realizada a limpeza da nossa peça, com lixas grossas, a seguir as finas e por fim bombril para dar um acabamento melhor à peça e que tire todo a ferrugem que tinha na peça para que possa seguir uma eletroposição com mais qualidade. É necessário que se proceda também ao cálculo da área da peça a receber o banho metálico. Com o auxílio de um paquímetro, nós fizemos a leitura e as dimensões da peça foram as seguintes: o diâmetro externo da peça discoide apresenta 26 milímetros. Em consequência, o raio externo da peça é de 13 milímetros. Como a peça discoide, o diâmetro interno, a parte vazada da peça, apresentou 12,5 milímetros, sendo que, consequentemente, o raio interno da peça, da parte vazada, é de 6,25 milímetros. Pode ser ignorada a espessura da peça, entretanto, numa medida não muito precisa, nós obtivemos o resultado de 1 milímetro de espessura da peça discoide. Os dados para a eletrodeposição, a massa molar do cobre de 63,54 gramas por mol, sendo que o equivalente grama da substância para aplicação do cobre alcalino mede-se por 63,54 gramas dividido pelo número de elétrons ionizantes, no caso 1, sendo que a massa permanece a 63,54 gramas. A densidade do cobre, a massa sobre o volume, é 8,92 gramas por centímetro cúbico. A corrente aplicada no banho foi de 1 ampere, sendo que 5 peças foram engancheadas no banho, a deduzir que para cada peça uma corrente de 0,2 ampere, a total dividida por 5 peças. O tempo de banho foi de 10 minutos, convertendo-se em segundos, nós temos o dado de 600 segundos. E importante a anotação da constante de Faraday, 96.500 coulombs para o cálculo. Para o cálculo da área da peça, nós podemos nos servir das seguintes fórmulas e da seguinte sequência. A área do círculo, calculada pela fórmula π vezes raio ao quadrado, considerando π aproximadamente 3,14 na constante matemática, e o raio pré-determinado pela medida no paquímetro. A área externa, medida pelo diâmetro externo, aplicando-se que diâmetro sobre 2, raio 13 milímetros. Na fórmula πr ao quadrado, 3,14 vezes 13 ao quadrado, ao total de 530,66 milímetros quadrados.
Considerando como área 2, com diâmetro 2, o diâmetro interno, a área vazada da peça, πr ao quadrado, 3,14 vezes 6,25 ao quadrado, a medida do raio, um total de 122,65 milímetros quadrados. Consideramos como área 3 a diferença entre a área externa, o cálculo da área externa, menos o cálculo da área interna, que é a porção vazada, ou seja, 530,66 milímetros quadrados menos 122,65 milímetros quadrados, resultando um total aproveitável de superfície de contato 408,01 milímetros quadrados de peça. A considerar que o banho é executado nas duas faces da peça, nós multiplicamos essa medida por 2, portanto, 408,01 milímetros quadrados vezes 2, ao total de 816,02 milímetros quadrados. Na conversão, 8,1602 centímetros quadrados, ou ainda 0,081602 decímetros quadrados. A partir do cálculo do volume da peça a partir da densidade, precisa necessariamente conhecimento da massa de cobre. Parte-se então para os dados da fórmula de eletrólise. A massa é igual a equivalente grama do cobre vezes a intensidade da corrente aplicada por cada peça, vezes o tempo em segundos, dividido pela constante de Faraday. Nesse entendimento, tem-se que 63,54 gramas de cobre, a massa molar, em equivalente grama, vezes 0,2 ampere por peça, vezes 600 segundos, dividido por 96.500. Obtém-se a massa de 0,079 grama de cobre. Retornando para o cálculo do volume da peça a partir da densidade, aí sim é possível aplicar que 8,92 grama de cobre é o necessário para 1 centímetro cúbico. Obtendo, então, 0,079 grama da fórmula da eletrólise, obtém-se que o volume é de 0,0088 centímetros cúbicos. A conhecer dessa medida, parte-se então para o cálculo da espessura depositada na peça, pela forma que volume é igual a área vezes a espessura, obtendo então um montante de 0,00107 centímetros de espessura, ou, mais apropriadamente, na medida de micrômetro, 10,7 micrômetros depositados na peça. No banho de cobre ácido, segue-se praticamente o mesmo raciocínio do cálculo do banho do cobre alcalino. Entretanto, com algumas mudanças no seguinte quesitos, que a massa considerável, equivalente grama, no banho de cobre ácido, nos leva a massa de 63,54 grama, que é a massa molar do cobre, mas dessa vez dividido por 2 elétrons ionizantes a serem ionizáveis. Então, o montante do equivalente grama é 31,77 grama, e isso interfere no cálculo posterior na fórmula da eletrólise. Seguindo-se os mesmos cálculos da área da peça, nós repetimos o resultado da área 1, a área externa, menos a área interna, que é a parte vazada, chegando ao resultado da área número 3, que é a diferença, multiplicado por 2, que consideramos como área 4, a superfície dobrada, ou seja, as duas faces da peça metálica discoide, no total de 8,1602 centímetros quadrados, ou 0,0811602 decímetros quadrados, ou na conversão para milímetros, 816,02
milímetros quadrados, conforme dito anteriormente. No cálculo, para o volume, no cálculo da espessura da peça, nós partimos antes para a fórmula de cálculo de eletrólise, com a seguinte alteração: o equivalente grama do cobre ácido, no banho de cobre ácido, é dividido por 2, ou seja, nós temos o valor de 31,77 grama de cobre vezes o 0,2 ampere, que é por peça, a amperagem, vezes 600 segundos, dividido pela constante de Faraday, o que nos leva ao resultado de 0,0395 grama de cobre. Esse 0,0395 grama de cobre, dividido ou aplicado na fórmula da densidade, nos leva a um volume de 0,0044 centímetros cúbicos de cobre. E conhecendo isso, aplicando para a fórmula do volume igual a área vezes a espessura, nós conhecemos então a espessura dessa vez aplicada no banho de cobre ácido de 0,000539 centímetros, ou mais apropriadamente convertendo para micrômetros, 5,39 micrômetros de cobre. Para o banho de níquel, aproveita-se também os mesmos cálculos da peça metálica anteriormente relatados aqui nos banhos de cobre, com as seguintes alterações a serem percebidas. No caso, nós estamos trabalhando com massa molar do níquel a 58,7 gramas por mol. Consequentemente, para o banho de níquel, o equivalente grama do níquel é dividido por a massa molar dividida por 2, é o número de elétrons ionizantes, resultando em 29,35 grama, o equivalente grama. Aplicando também que a densidade do níquel é 8,9 grama por centímetro cúbico. Mantém-se a corrente de 1 ampere dividido por 5 peças e o tempo de 10 minutos, ou 600 segundos. O mesmo raciocínio é aplicado no cálculo da área da peça e depois as fórmulas de eletrólise, o cálculo do volume e o cálculo da espessura de níquel depositado na peça. Ou seja, o cálculo da área da peça repete os cálculos anteriores nos banhos de cobre, resultando em 816,02 milímetros quadrados de área, ou 8,1602 centímetros quadrados na conversão, ou ainda 0,08162 decímetros quadrados. No cálculo da fórmula da eletrólise, tem-se que massa igual ao equivalente grama do níquel, 29,35 grama, vezes a corrente por peça, 0,2 ampere, vezes o tempo, 600 segundos em banho, dividido pela constante de Faraday, 96.500 coulomb, nós temos a massa de 0,0364 grama de níquel depositado. Aproveitando esse valor da massa de níquel, nós aplicamos na fórmula da densidade. Densidade conhecida do níquel, 8,9 grama por centímetro cúbico, mas com a massa conhecida de 0,0364 grama, nós temos um volume de 0,00408 centímetro cúbico de níquel. Transferindo ainda este valor para o cálculo da espessura depositada na peça, volume é igual a área vezes a espessura, volume de 0,00408 centímetro cúbico é igual a área de 8,160 centímetros quadrados vezes a espessura conhecida, então é 0,0005012 centímetros, ou na escala mais apropriada, 5,012 micrômetro. Nessa fase, tivemos o banho de desengraxante. Aquecemos até 70 graus. O desengraxante é um produto químico usado para limpar a superfície metálica, antes de ser imerso em um banho de desencagem, removendo graxa, óleo e qualquer outra impureza que poderia interferir no processo do revestimento do zinco. O objetivo dele
é garantir uma aderência adequada e uniforme da camada de zinco sobre a peça, resultando em um revestimento de alta qualidade e durabilidade. Uma superfície limpa e livre de impurezas é essencial para uma deposição uniforme e melhorar a qualidade da camada de zinco. A camada de zinco pode se desgastar mais rapidamente devido à presença de impurezas que dificultam a proteção contra a corrosão. A camada de zinco pode apresentar algumas manchas e áreas com espessuras diferentes devido à presença dessas impurezas que a gente tenta tirar por meio do processo de desengraxante. A partir desse momento, procede-se então para um banho de decapagem, em que se deixa a peça pendurada durante 2 minutos no banho contendo decapante ácido. A decapagem de uma peça serve também para a remoção de impurezas de oxidação e outros revestimentos antigos, garantindo uma superfície mais preparada e mais limpa para o recebimento da camada de níquel. Isso também é essencial para a aderência e na qualidade da niquelagem e para que se garanta que o produto final tenha um acabamento de qualidade, um acabamento superior. A peça então passa pelo cobre alcalino, em que são conectadas as placas de cobre, que são do eletrodo ativo ao barramento anódico, que é o polo positivo da cuba. E através da gancheira a peça fica conectada ao eletrodo catódico, que é o polo negativo, dentro da solução alcalina, contendo cobre, e isso permanece durante 10 minutos na corrente de 1 ampere. Encerrando esse cobre alcalino, a peça passa novamente pela lavagem no banho duplo, e encontra a corrente, então, embebida ao cobre ácido, em que são conectadas as placas de aço ao barramento anódico da cuba. E através, deixa a peça conectada ao eletrodo catódico dentro da solução ácida, contendo cobre nessa monte já com a coloração azul, durante 10 minutos também de tempo, 600 segundos. A corrente de 1 ampere. Mas por que é feito esse depósito de cobre sobre uma peça de aço, antes da deposição do níquel? Esse depósito de cobre na peça tem como objetivo de melhorar a aderência do níquel nos de aço e evitar a corrosão desse material. E o cobre serve como uma camada de transição que promove a aderência do níquel, também protege o metal contra a corrosão, especialmente em ambientes com muita umidade e diante de exposição de agentes corrosivos. Ou seja, a melhor aderência protege contra a corrosão e estabelece uma camada de nivelamento e previne da corrosão galvânica. Partimos disso para o banho de enxágue duplo, a fim de limpar a peça novamente, como nos métodos anteriores. E por fim, procede o seu banho de níquel. É feita a conexão das placas de aço, barramento catódico da cuba e pela gancheira. Deixa a peça conectada ao eletrodo catódico dentro da solução contendo níquel, aí com uma coloração verde aquecido a 40 graus Celsius no tempo de 10 minutos, também 600 segundos. Corrente de uma vantagem de se estabelecer a niquelagem é que procede a maior resistência à corrosão, formando uma barreira protetora contra a ação de agentes corrosivos, obviamente, e prolonga a vida útil dos que recebem o banho. E oferece também a niquelagem uma maior resistência e desgaste. Porque o níquel é um metal duro, é um metal resistente e aumenta a durabilidade dos objetos que recebem o banho de niquelagem. Aprimora também a estética. A niquelagem dá um aspecto brilhante, dá um aspecto mais chamativo, mais moderno, o objeto que recebe esse banho, deixando nele mais atraente. O níquel também aprimora a condutividade elétrica. Ele é um bom condutor de eletricidade e torna útil nas aplicações que exigem corrente elétrica. O níquel também adere bem às outras superfícies metálicas e dá uma camada protetora uniforme à peça, aumentando também a dureza
e melhor lubrificação. Toda a superfície lisa do níquel. Reduz bastante o atrito entre peças móveis usadas para fins industriais ou não. Facilita também a lubrificação dessas peças. Após o banho de niquelagem, a peça procede novamente para uma lavagem do banho Também que não pode secar com tecido, papel. Procede a secagem, retira-se toda a umidade superficial da peça e parte então para a etapa final, que é medida da espessura da peça. Essa espessura apresenta um resultado comparado entre os outros resultados, outros grupos e confrontado com o resultado teórico, ou seja, a espessura total teórica foi de 20 micrômetros e espessura prática média entre a peça obteve-se de 55,4 micrômetros, ou seja, um resultado superior ao total teórico que se tinha conhecimento para essa prática.